Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Então vamos logo para as notícias sem mais enrolação. Um estudo conduzido a pedido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, para saber se é possível garantir a gratuidade no transporte público, é tido como oportunista entre os vereadores da oposição. O transporte público já vivia uma crise de financiamento antes mesmo da pandemia de Covid e, desde o fim do isolamento social, não reconquistou a totalidade dos usuários. Neste ano, nem com os subsídios bilionários da prefeitura, as empresas evitaram greve de motoristas e cobradores. Para o ano que vem, não está descartado o reajuste da passagem represado em 2022 para não prejudicar o governo Rodrigo Garcia do PSDB na corrida eleitoral em outubro. Ainda assim, aliados do prefeito como o presidente da Câmara Municipal Milton Leite da União Brasil insistem que a proposta será concretizada e dará prestígio a Nunes, que tentará em 2024 se manter no cargo. Ao mesmo tempo, o próprio prefeito ficou contrariado com o vazamento da informação e demonstrou cautela para que a implantação da proposta não gere expectativas. Pedi um estudo para a SP Trans, que ficou de me entregar em 60 dias e contratou uma consultoria. E estão fazendo levantamento de todos os aspectos do ponto de vista financeiro e jurídico, disse Nunes nesta segunda-feira, dia 21. Se for possível, a gente implanta. Se não for, vou mostrar as razões. Entre as alternativas, para quem aposta na gratuidade, está a de criar uma taxa a ser paga pelas empresas de acordo com o seu quadro de funcionários. A manobra é bem questionável do ponto de vista jurídico. A legislação trabalhista é toda federal e um prefeito não teria competência para criar uma taxa ou impostos a partir da foto para substituir o vale-transporte, afirma o advogado trabalhista Carlos Eduardo Dantas, sócio do escritório Peixoto e Cury Advogados. Outro possível fonte de receita para sustentar a ideia é com a venda de espaços publicitários nos ônibus. Para isso, será necessário modificar a Lei Cidade Limpa. Atualmente, já existe uma diferença entre o valor da passagem definido pela Prefeitura, de R$ 4,40 desde janeiro de 2020, e seu custo, que é de R$ 7,96, segundo cálculos da SP Trans. Para amenizar de alguma forma esse impacto no bolso do cidadão, a Prefeitura repassa às empresas de ônibus um subsídio, renomeado como tarifa de remuneração. A gestão Nunes transferiu às empresas 4,6 bilhões de reais neste ano, sendo que em 2021 o repasse foi de 3,3 bilhões de reais. O valor é considerado insuficiente entre os donos de ônibus, de acordo com a SP Urbanos, Sindicato das Empresas que operam transporte público na cidade. Os gastos do serviço chegam a 10 bilhões de reais e o setor arrecada no máximo metade deste valor com a venda de tarifas aos passageiros. O vereador Senival Moura, do PT, presidente da Comissão de Transporte do Legislativo paulistano, diz que irá convocar audiências públicas para debater o tema. Essa política é muito importante para o trabalhador e trará mais pessoas para o transporte público. A educação, a saúde são gratuitos. O transporte é fundamental também. Cabe ao governo mostrar de onde vem o dinheiro, diz Senival. Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana da IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, afirma que, caso a prefeitura decida bancar o passe livre, a conta não será tão simples como considerar somente os gastos totais do serviço de 10 bilhões de reais hoje. Com a gratuidade, a demanda pelo serviço irá aumentar. Em cidades pequenas, o passe livre terá um aumento de 300%, diz ele. Outro ponto, segundo a Calabria, é se o passe livre poderá desestimular a procura pelas linhas férreas. É preciso envolver o Estado para não gerar uma disputa entre os dois sistemas de trilhos e de ônibus, para que os ônibus atendam a demanda com qualidade e o metrô e trem não sofram demanda. Em São Paulo, ônibus, metrôs e trens têm o mesmo valor de tarifa, exatamente para evitar que o passageiro acabe por privilegiar um dos modais. É o governo estadual quem administra as linhas férreas. O vereador Donato, do PT, cobrou da gestão de Nunes esclarecimentos quanto à eficácia do modelo de financiamento e do compromisso fiscal.
Qual seria o valor desta taxa a ser paga pelas empresas? E o Vale Transporte é uma legislação federal. Não sei se a conta é sustentável ao longo do prazo. A curto pode ser porque a prefeitura tem 12 bilhões de reais livre no caixa, diz o petista. Cidades menores que adotaram o tarifa zero mudaram toda a logística e o número de passageiros aumentou. Esse mecanismo não tem comparação com uma metrópole de 13 mil a 14 mil ônibus. Crítico quanto mais dos valores pagos como subsídio, o vereador Toninho Vespoli, do PSOL, questiona as motivações da gestão Nunes, com o estudo tendo em vista que o número de usuários diminuiu. Com a gratuidade do transporte, como será realizada a fiscalização da prefeitura sobre a prestação do serviço? Haverá melhorias ou sucateamento? Precisamos estar atentos em como a gratuidade será posta em prática, afirma o vereador. Na semana da Black Friday, o Outlet de Passagens, Marketplace de Viagens, lança uma condição especial para quem quer viajar e garante passagens de ônibus a preços promocionais. São 8 destinos de ida e volta com valores a partir de R$ 33,91. A ação começou na segunda-feira, dia 21, e vai até domingo, dia 27. Não é necessário nenhum cupom para garantir os valores promocionais no site. As condições especiais são válidas para compra e viagem, enquanto estiverem disponíveis os assentos promocionais no site. A plataforma de viagens foi a pioneira no Brasil a operar com tarifa opaca. Oferece passagens rodoviárias promocionais o ano inteiro e, com a chegada de novos parceiros, se tornou um marketplace de viagens, ao ofertar tanto a compra de passagens como passeios a preços competitivos. Para a compra de passagens, basta entrar no site e escolher a rota e a data que deseja viajar, além do turno de preferência, manhã, tarde ou noite. Após a finalização da compra, é enviada a confirmação da companhia que irá operar o trecho, o horário exato da saída do ônibus e a poltrona disponibilizada. As saídas são garantidas e as viagens operadoras por companhias parceiras que seguem todas as regulamentações dos órgãos responsáveis. Já as opções de passeios estão disponíveis nos principais pontos turísticos de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro, com direito a guia, translado e refeições. Ao todo, são mais de 15 atividades variadas, desde passeios de barco e quadriciclos até mergulhos, voos e parasailing e visitas a locais como o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e Maracanã. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai comprar na Guanabara Diesel, controlada pela família do empresário Jacob Barata, que também é detentora dos principais empresas de ônibus do município, 300 articulados para o sistema BRT. Até março de 2024, a Secretaria Municipal de Transportes vai desembolsar 867 milhões de reais ao conglomerado. O Grupo Guanabara arrematou a maior parte dos contratos da licitação para o fornecimento dos veículos. Por sua vez, a Marco Polo, que também participou da disputa, fornecerá 190 coletivos ao preço de 419 milhões de reais. O empresário, que é conhecido como o Rei do Ônibus, foi condenado a 28 anos e 8 meses de reclusão. A sentença foi dada pelo juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal, em novembro de 2020. A condenação foi referente à Operação Ponto Final, um desdobramento da Operação Lava Jato, que investigou o pagamento de propina a políticos por empresários do setor de transporte público, para obter vantagens no valor das tarifas e outros baneses. O Grupo Guanabara é o maior revendedora de ônibus Mercedes-Benz do país. A informação que o conglomerado vai fornecer articulados à Prefeitura do Rio foi divulgada pelo jornal O Globo e confirmada pelo site G1. Atualmente, quem controla o sistema BRT Rio é a Mob Rio. Entretanto, o SMTR tem planos de relicitar o sistema e fornecer os ônibus. Segundo O Globo, atualmente, a Guanabara Diesel tem um contrato de 1,6 milhão de reais para repor peças do BRT. A reportagem afirma ainda que a Guanabara Diesel foi a única empresa a participar de todos os pregões de licitações para o fornecimento dos articulados. Ao todo, a Prefeitura do Rio comprou 561 coletivos para o sistema BRT por
1,360 bilhão de reais, além dos 490 articulados para os corretores BRTs Transoeste, Transcarioca, Transolímpico e o futuro BRT Transbrasil. A SMTR também comprou de outros dois fornecedores, a Transrio Caminhões e Volkswagen, 72 coletivos padrão, parou no trecho da Avenida Cesário de Melo, que corta os bairros Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhaíba, Campo Grande e Senador Vasconcelos, todos na zona oeste. Em nota, a Guanabara Diesel disse que a empresa participou das últimas 3 licitações do município para a compra de ônibus para o BRT. Nesses certames públicos, a empresa ganhou aqueles em que apresentou capacidade técnica e menor preço e vai fornecer veículos para a prefeitura da mesma forma que outras empresas como Caio, Volks, Volvo e Marco Polo, vencedores de outros lotes. Procurada, a secretária de Transportes, Maína Celidonio de Campos, preferiu não dar entrevista. Em nota, a SMTR disse que foram realizados pregões eletrônicos para a aquisição de novos articulados para o sistema BRT, nos quais as empresas que oferecem o melhor lance vencem. Durante o processo, foram seguidos todos os ritos formais e das lei de licitações. Todos os documentos necessários foram apresentados e analisados e a referida empresa não tem qualquer impedimento legal. O Millennium Geração 5, recém-lançado no mercado, já pode ser considerado um sucesso de vendas da Caio desde o seu lançamento nesse segundo semestre de 2022. O modelo tem sido muito bem aceito no mercado, com mais de 160 unidades vendidas em aproximadamente 3 meses. Acreditamos esse resultado positivo ao conjunto de soluções que a Caio agregou na atualização do produto, trazendo muitas mais do que um design inovador. Outro fator determinante é sempre ouvir o cliente e suas reais necessidades para, assim, desenvolver e oferecer produtos atualizados. Essa etapa de escuta sempre foi fundamental para a Caio, pontua Paulo Ruas, CEO do Grupo Caio. Maurício Lourença da Cunha, vice-presidente industrial do Grupo Caio, acrescenta: o Millennium, desde o seu lançamento em 1997, é sinônimo de design e funcionalidade. Por isso, a atualização de um produto é um processo detalhado e minucioso, pois é necessário manter os atributos que o fizeram um sucesso de vendas e também, para os clientes, as soluções que auxiliem no cotidiano da operação. O gerente nacional de vendas, José Gildo Vendramini, comenta sobre as vendas do ônibus motor traseiro da marca. As cidades de São Paulo e Salvador foram as praças que mais adquiriram a geração 5 do Millennium até o momento. Estamos muito satisfeitos com a performance de vendas desse lançamento e trabalhando muito para que, em breve, outros estados brasileiros possam ter o Millennium Geração 5 em operação, sempre contribuindo com um transporte de qualidade superior que é a marca registrada da Caio. A Via Energia, a empresa com endereço em Paulo Afonso, na Bahia, foi intimada pela NTT no prazo legal de 10 dias para a regularização documental do termo de autorização de serviços regulares do TAR número 10. De acordo com a publicação desta quinta-feira, dia 24, no Diário Oficial da União, a intimação ocorre após infrutíferas tentativas de notificação da empresa por meio eletrônico e via postal. A Via Energia surgiu operando com 2 novíssimos Paradiso G7800DD com chassi Volvo B420R, na única linha que ligava Natal aos Santos, em São Paulo. Esta linha a empresa obteve junto à NTT através de liminar. A empresa adotou logo no início, em 2014, uma identidade visual semelhante à da Autoviação Catarinense. Logo no começo, em 2014, operava com 6 ônibus Comil Campione adquiridos pela Real Expresso e Real Federal. No segundo semestre de 2018, no entanto, a única linha da Via Energia foi encerrada. Matérias de jornais da época relataram o fato de que passageiros de Campinas ficaram sem ônibus no fim do ano para o Nordeste. A ANTT informou então que a única linha que a empresa estava autorizada a operar havia sido paralisada em setembro de 2018. Uma comitiva técnica da ANTT
envolvendo várias superintendências e membros da diretoria colegiada, realizou na última semana uma série de visitas em Vitória, no Espírito Santo, que permitiu que os participantes conhecessem novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas pelas empresas no aspecto de segurança. O objetivo das visitas foi entender a realidade das operações em campo e ampliar os conhecimentos, entendendo a relação dos modos de transporte e da indústria. Conhecer esses ambientes permite que os técnicos da NTT tenham a visão do dia a dia da empresa e entenda as dificuldades e complexidades da operação. As empresas visitadas foram Águia Branca, Marco Polo e o Centro de Controle Operacional da concessionária Eco 101. Então essas foram as últimas informações do mundo rodoviário. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos. E não se esqueçam que logo mais tarde teremos mais vídeos sobre mais informações do mundo rodoviário. Então é isso, uma boa noite para todos e até a próxima.